Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do Evangelho no Lar, aqui no canal Quartinho Espírita. Espero que estejamos todos bem e que estejamos fazendo os nossos esforços. Devemos nos esforçar por manter a serenidade, pois que a paciência é construída e ajuda a sustentar o convívio, colaborando para a fraternidade no mundo. Por isso, elevemos o nosso pensamento a Deus e peçamos, Pai, proteja as nossas famílias e nos ampare no caminho para o bem. Ajuda-nos a crescer em serenidade, em calma, em paciência, conosco, mas também com o semelhante, para que possamos ser melhores instrumentos do seu amor e da sua paz no mundo, melhorando o convívio e facilitando a evolução de todos nós, junto com Jesus e por Jesus. Assim seja. Livro de hoje, Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 36. Heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam, que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Bom, na lição de hoje, Chico e Emmanuel nos ensinam sobre um comportamento que vai na contramão do que muitos cristãos acreditam ser o correto nas mais variadas escolas religiosas, porém está em sintonia com os exemplos e palavras do Cristo. Jesus nunca silenciou ninguém. Sua discordância sempre foi respeitosa, sem nunca com isso dar força a quem pensasse diferente. Devemos ensinar, consolar, esclarecer, sem com isso iniciar uma guerra contra quem pensa de modo diverso. A liberdade de pensamento que desejamos para nós, devemos conceder aos outros. O que nos cabe, principalmente, é viver o que acreditamos. Já diz o ditado, o exemplo arrasta. Ademais, devemos ver que o materialismo é em si uma doença, da qual cada um está mais ou menos livre, ou melhor, se livrando. Há aqueles que sequer acreditam em Deus, para os quais a espiritualidade é uma estupidez, bem como há cristãos que ainda trazem em si traços menores de materialismo, seja no apego aos recursos materiais, na crença limitada. De qualquer forma, o Evangelho é remédio para todos nós. Confiemos em Deus, fazendo a nossa parte. Como no corpo, a doença deve se manifestar, para que o divino médico seja procurado pelo doente um dia. Busquemos em Jesus nossa cura. Trabalhando, orando, fazendo bem, a evolução não pode e não será detida. Tempo chegará para todos nós nos esclarecermos. Enquanto isso, não sejamos doentes importunando doentes, mas se já alcançamos alguma melhora, ajudemos com carinho. Somos todos irmãos, filhos de Deus, e certamente todos viemos de quadros muito graves no passado. Por isso, tenhamos paciência e sejamos amorosos, confiando em Deus,
Não queiramos fazer, como já aprendemos em outra lição, não queiramos usurpar o poder divino. Saibamos fazer a nossa parte, confiando que Deus fará a parte dele. Bom, foi isso que eu entendi da lição de hoje. Muito obrigado por tudo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família. E até a próxima.